Bom dia, alunos! Estamos chegando ao final do nosso estudo dos gases. Hoje nós vamos rever todas as leis que nós vimos durante todo esse período e uma surpresa. Ao final teremos mais uma lei que ficou faltando na lista. Bora? Então vamos começar com os pioneiros, os cientistas que deram início a esse estudo que vocês sabem muito bem quem são. Começamos com Boyle-Mariotti, que verificou a relação entre pressão e volume quando os gases são mantidos a temperatura constante. Ele verificou que, ao aumentarmos a pressão, o volume diminui. Quando aumenta o volume, a pressão diminui, ou seja, uma relação inversamente proporcional, dado pela equação matemática P1V1, P2V2, sendo o número 1 o estado inicial e o número 2 o estado final. São chamadas de isotermas. Charles estudou a relação entre volume e temperatura quando os gases são mantidos a pressão constante. A relação é diretamente proporcional, ou seja, quando a temperatura aumenta, o volume aumenta e vice-versa, certo? A relação matemática é dada por V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2, de novo, o número 1 indicando o estado inicial do gás e o número 2 indicando o estado final do gás, após a transformação. Essa transformação é chamada de isobárica. E a lei de Gay-Lussac, que relaciona a pressão e a temperatura quando o volume do gás é mantido constante. Também foi observada uma relação diretamente proporcional. Quando a pressão aumenta, a temperatura aumenta, quando a temperatura diminui, a pressão diminui, ou seja, diretamente. A relação matemática é dada por P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2, número 1 o estado inicial, número 2 o estado final após a transformação, que é chamada de isocórica ou isovolumétrica. Vimos também que todas essas transformações podem ser reunidas, podem acontecer, e a gente estuda com a equação geral dos gases. A equação geral dos gases, ela é ótima, porque ela permite que a gente trabalhe tanto com a transformação de todas as variáveis ou nos casos específicos. Sabemos que quando a temperatura é constante, basta retirar a temperatura da equação e a gente tem a lei de Boyle-Mariotti. Quando a pressão é constante, basta retirar a pressão da equação geral e a gente tem a lei de Charles. E quando o volume é constante, se a gente retirar o volume da equação geral, temos então a lei de Gay-Lussac, correto? Vimos também a contribuição de Avogadro para o estudo dos gases. O princípio de Avogadro diz que quando temperatura e pressão são constantes, o volume ele é proporcional à quantidade de matéria que está dentro do recipiente, certo? Por outro lado, se em vez de temperatura e pressão, temperatura e volume forem mantidos constantes, a pressão é função da quantidade de matéria. Então, essa é a contribuição de Avogadro para o estudo dos gases. Clapeyron verificou todas essas relações e definiu uma regra, uma equação matemática, uma lei que relaciona todas as variáveis do gás num único estado. Por isso é chamado de equação de estado. Não é uma transformação, é o estado. Como se encontra o gás naquele momento. E ele observou as variáveis, como elas se relacionavam, e fez uma equação matemática. Pressão vezes volume é igual a quantidade de matéria vezes a temperatura, vezes uma constante de proporcionalidade, conhecida como constante universal dos gases. Nós sabemos que essa constante é 0,082. Detalhe, ela só tem esse valor se a pressão estiver em atm, o volume estiver em litro e a temperatura estiver em Kelvin. Se modificarmos as unidades de medida de pressão e volume, esse número muda. Em geral, a gente só tem que decorar o 0,082. Quando essas unidades de medida mudam, o próprio exercício traz qual é a constante universal que deve ser usada.
Temperatura sempre em Kelvin, sempre. Lembra, temperatura está no denominador. O denominador não pode ser zero. Então, o uso da escala absoluta de temperaturas impede qualquer problema matemático, certo? Um exemplo de estado é a CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Lembra que normal, aí nesse caso, não é de normal, é de norma, normatizado. Então, qual é a condição normal? Quando a pressão está em 1 atm e a temperatura está em 0 graus Celsius. Lembra de Avogadro? Nessas condições, qualquer gás vai ocupar 22,7 litros se tiver qual quantidade de matéria? 1 mol, certo? Essa é a contribuição de Avogadro. Vimos também o conceito de fração em mol quando trabalhamos com misturas de gases. A fração em mol antigamente era chamada de fração molar. Não se assustem se vocês virem essa expressão. Hoje em dia a gente usa sempre a fração em mol para seguir um padrão, porque nós vamos ver a fração em pressão e a fração em volume. Nada mais é do que a proporção em mol da quantidade de um determinado gás numa mistura, certo? Então, o exemplo que eu sempre dou é o ar. Nós temos o ar sempre tem 78%, a composição do ar, 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% dos outros gases. Que medida é essa? É a proporção dos gases na mistura. A gente chama de fração, fração em mol, porque foi calculado pelas relações da quantidade em mol de cada gás na mistura, certo? Usando esse mesmo conceito, a gente tem a lei de Dalton das pressões parciais. Veja, a lei de Dalton das pressões parciais, ela só pode ser usada, só pode ser compreendida se a gente tiver em mente que eu estou mantendo volume e temperatura constantes. Então, eu tenho uma mistura de gases, certo? A proporção de um gás naquela mistura pode ser dada em fração em mol, mas também pode ser dada pela pressão parcial. A pressão parcial nada mais é do que exprimir essa proporção em termos de sua pressão. Tanto é que a pressão parcial é uma conta, né? É qual a fração da pressão total que corresponde àquele determinado gás. E nós vimos também, para compreender isso quimicamente ou fisicamente falando, que a pressão parcial do gás é a pressão que ele exerceria se ocupasse sozinho aquele recipiente. Vou lembrá-los que nós estamos trabalhando com a teoria cinética dos gases, que nos diz gases ideais. Eles não reagem entre si, eles sequer têm interações intermoleculares, certo? Tem que ter isso em mente sempre. Esse mesmo conceito agora usado para volume, desde que tenhamos temperatura e pressão constante, essa proporção de cada gás dentro da mistura pode ser expressa pelo volume parcial. Veja, é o mesmo conceito. O volume parcial é dado pela fração do volume total que corresponde àquele gás. Então, a soma dos volumes parciais dos gases será o volume total da mistura, correto? Então, vimos também que a gente pode usar tanto a equação geral dos gases como a equação de estado dos gases aplicados para a mistura de gases. A gente precisa só fazer uma pequena adaptação. Então, para a equação geral de estado, eu tenho o estado inicial e final. Quando eu trabalho com misturas, eu tenho que o estado do gás é a soma dos estados de cada gás que compõe a mistura. Usando a equação de Clapeyron, tem que ter em mente que a pressão total é a soma das pressões parciais. O volume total é a soma dos volumes parciais. E o número de mols total é a soma do número de mols de cada componente da mistura, tá certo? Então, eu posso adaptar as duas equações
para as misturas. Vimos também o conceito de massa molar média, quando trabalhamos com misturas. Em vez de calcular para cada gás e depois fazer a soma geral, podemos usar o conceito de massa molar média ou massa molar aparente. O exemplo mais comum é o cálculo da massa molar aparente do ar. O ar é uma mistura de gases. A gente faz a média ponderada dos gases, das massas molares dos gases que compõem a mistura. Então, trabalhamos com a mistura como se ela fosse uma substância simples, uma substância pura, mas não é. Somente para simplificar as contas. Veja, como o componente do ar mais importante é o nitrogênio, ele domina a cena. A massa molar do nitrogênio é 28. A massa molar do ar é 28,96, ou seja, uma variação muito pequena, porque a proporção, a fração do nitrogênio domina toda a conta, tá certo? Então, o erro relativo fica realmente muito pequeno, dá para se usar a massa molar média nos cálculos com ar, que dá tudo muito certo. Bom, vimos também o conceito de densidade para gases, um conceito um pouquinho modificado, visto que densidade, massa sobre volume, nós tivemos aquele problema do volume, que o volume dos gases é muito variável. Então, o ideal é trabalhar para gases com a fórmula para densidade como pressão vezes massa molar dividido pela constante universal dos gases vezes temperatura. Lembrando, são variáveis de estado que vão modificar o estado do gás, certo? Mas o gás em si, ele pode ter determinado uma densidade. Esta fórmula é a mais adequada. Quando a pressão é maior, comprime o gás, fica mais denso. Quando a temperatura é maior, expande o gás é menos denso, certo? Lembre-se disso. Vimos também uma medida que sequer tem unidade, né? Porque é um número, é uma comparação entre gases. Enquanto a densidade dos gases pode ser medida em grama por mililitro, grama por litro, essa densidade relativa não tem unidade, é só um número. Ele só expressa quantas vezes um gás é mais denso do que o outro. É uma proporção. E a densidade, nós sabemos, ela é proporcional à sua massa molar. Então, eu posso também fazer esse cálculo, expressar quantas vezes um gás é mais denso que o outro, pela relação entre as massas molares, certo? Eu só posso comparar gases se eles estão nas mesmas condições de temperatura e pressão. Então, o que vai modificar? A massa molar, tá certo? Eu não posso comparar gases, densidades relativas, se os gases estão em estados muito diferentes. Se um está muito quente e um está muito frio, essa densidade relativa tem que ser especificada, ok? Vimos também os conceitos de difusão e efusão, muito parecidas, os dois fenômenos são muito parecidos, porém, você sabe a diferença. Enquanto difusão é simplesmente o gás se expandindo, se ocupando todo o recipiente em que ele está contido, a efusão é um caso específico de difusão, quando o gás escapa por um orifício, por um poro, certo? Porém, para Graham, os estudos de Graham mostram que a velocidade com que esses dois fenômenos acontecem tem o mesmo fundamento físico. Logo, a velocidade de difusão e efusão é dada pela mesma fórmula, apesar de serem fenômenos ligeiramente diferentes. A efusão é um tipo específico de difusão, porque parte de um pequeno orifício. Lei de Graham diz que a velocidade desses fenômenos, dessas difusão e efusão, são inversamente proporcionais à raiz quadrada da densidade. Ou seja, quanto mais denso for o gás,
menor será a sua velocidade. Quanto menos denso for o gás, maior será a sua velocidade de difusão e efusão. E nós acabamos de ver que densidade é diretamente proporcional às massas molares. Então, também podemos calcular ou comparar velocidades de difusão e efusão a partir das relações entre as massas molares, mas sempre inversamente proporcional. A novidade hoje é uma lei chamada de lei volumétrica. Essas leis, elas foram separadas da teoria geral dos gases porque elas falam de caso específico, uma lei volumétrica para gases, quando ocorre reação entre os gases. Por isso elas estão afastadas, separadas da teoria geral dos gases, porque ela é muito específica da área de química, enquanto a teoria geral dos gases ela é aplicada na física, na química, porque fala do gás, do estado do gás, como ele se encontra naquele momento. Bom, falando de reação, eu não posso começar a falar de leis volumétricas sem antes falar das leis ponderais. Vamos primeiro comparar as duas palavras, ponderais e volumétricas. Volumétricas têm relação com o volume dos gases, certo? Correto. E ponderais tem a ver com a massa das substâncias. Pound, em inglês, é uma medida de massa. Não sei se vocês já viram aqueles programas de gente gordinha querendo emagrecer, sobe na balança, tá lá, 300 pounds, 150 pounds. Pounds é uma medida de massa, correto? Então, ponderais vem de pound, em inglês, que é leis que relacionam as massas das substâncias. Nós já conhecemos essas leis, vocês devem ter visto no nono ano, no primeiro ano. A mais famosa é a lei de Lavoisier, que diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, conhecida como lei de conservação das massas. Eu chamaria de lei de conservação da matéria, mas foi conhecida inicialmente como lei de conservação das massas, porque o equipamento mais tecnológico que Lavoisier tinha no laboratório dele era uma balança. Então, todos os estudos dele foram feitos em cima de massa. A segunda lei também famosa é a lei de Proust, que fala da proporção das massas. Então, se você tem um reator pequenininho, você faz uma reação, você mede as massas de reagentes e produtos, você pode reproduzir essa reação se você mantiver as proporções de reagentes. E aí você pode duplicar, quadruplicar, centuplicar e as proporções se mantêm. Então, se você trabalha com 1 grama num laboratório, você pode trabalhar com 1 tonelada numa fábrica, desde que você mantenha as proporções entre as massas. E a lei de Dalton, das proporções múltiplas, tem a ver com os átomos. Se um átomo reage com outro átomo, então se você tem mais 2 átomos, vai reagir com 2 átomos, com 3 átomos, com 3, são proporções múltiplas. A partir desses estudos é que desenvolve-se toda a química, principalmente a parte de balanceamento de equações, que nós estudamos tudo isso lá atrás. Não sei se vocês estão lembrando. Bom, feito esse flashback, vamos à atualização. As leis volumétricas têm o mesmo conceito. Foram estudadas as reações químicas entre gases. Dessa vez, não se usou como medida padrão a massa, mas o volume, porque é muito mais fácil trabalhar com volume de gases do que trabalhar com massa de gases. Então, partindo então primeiro da hipótese de Avogadro, que diz que volumes iguais de gases à mesma pressão e temperatura contêm a mesma quantidade de matéria, certo? Não esquece isso. Então, se a quantidade de matéria é x e o volume é y, se você dobra x, você dobra y, porque existe uma proporção entre volume e número de moléculas, quantidade de matéria, certo? Gay-Lussac, estudando as reações químicas, ele observou esta proporção e chegou na seguinte lei. Nas mesmas condições de pressão e temperatura,
Os volumes dos reagentes e produtos gasosos de uma reação química têm sempre entre si uma proporção constante, isto é, uma relação fixa de números inteiros e pequenos. Se essa lei não lhe diz nada, eu vou lhe dar alguns exemplos para que ela faça algum sentido. Vejamos. Gay-Lussac estudou a reação entre o gás hidrogênio e o gás cloro, obtendo ácido clorídrico. Ele fez vários experimentos e ele verificou a proporção entre as quantidades de reagentes e produtos, mas medidos em volume. Então, uma reação pequena feita com 1 litro de hidrogênio e 1 litro de cloro dava 2 litros de gás ácido clorídrico. Se ele multiplicasse por 10 o volume do hidrogênio, consumia também 10 vezes mais o volume de gás cloro e obtinha 10 vezes mais o produto. Se ele multiplicasse por 40, multiplicava tudo por 40. Então, ele verificou que havia uma proporção fixa entre reagentes e produtos que podia ser dada por números inteiros e pequenos. Nesta reação, a proporção é de 1 para hidrogênio, 1 para cloro, 2 para gás clorídrico. Esse 1 pode tanto ser lido como um volume de gás hidrogênio, um volume de gás cloro, 2 volumes de gás ácido clorídrico, como também pode ser lido como 1 litro, 2 litros, como também pode ser medido como 1 mol, 2 mols, porque aí eu estou usando a hipótese de Avogadro, pode ser lido como 5 moléculas, 10 moléculas, e assim, desde que a proporção se mantenha de 1 para 1 para 2. É dessa proporção que fala a lei volumétrica de Gay-Lussac, certo? Então, vamos lá, vê se agora essa frase faz sentido para você. Nas mesmas condições de pressão e temperatura, os volumes dos reagentes e produtos têm sempre entre si uma proporção constante, isto é, uma relação fixa de números inteiros e pequenos. Tá certo? Agora fez sentido? Ainda estudando reações químicas entre gases, outro exemplo, o gás hidrogênio reagindo com o gás oxigênio para formar água. Gay-Lussac verificou, aliás, foi essa reação que baseou todo o estudo de Gay-Lussac. Ele verificou que se ele trabalhasse numa pequena quantidade, 2 litros de hidrogênio, consumia 1 litro de oxigênio e formava 2 litros de vapor d'água. Se ele multiplicasse por 5, 10 litros de hidrogênio, consumia 5 litros de oxigênio e formava 10 litros de vapor d'água. Se ele multiplicasse por 20, 40 litros de hidrogênio, gastava 20 litros de oxigênio e formava 40 litros de água. Sempre. Ele podia modificar o quanto ele quisesse a proporção entre reagentes e produtos, medida em volume, guardava uma relação entre números pequenos e inteiros, que para essa reação foi determinado como 2 para 1 para 2. Certo? Então, a gente podia ler essa equação química, essa reação química como 2 volumes de hidrogênio reagem com 1 volume de oxigênio para formar 2 volumes de vapor d'água. Ou, usando a hipótese de Avogadro, a gente podia dizer que 2 mols de moléculas de hidrogênio reagem com 1 mol de moléculas de oxigênio para formar 2 mols de moléculas de água. Então, de novo, se você ler a lei volumétrica, a lei de Gay-Lussac agora, ela deve estar fazendo um pouco mais de sentido, certo? Então, mantendo-se as mesmas condições de pressão e temperatura, medindo-se apenas os volumes entre reagentes e produtos, se observa que há uma proporção constante, isto é, uma relação fixa de números inteiros e pequenos. E você verificou que esses números são exatamente o que a gente chama de balanceamento das equações? Interessante, né? Daí nasce todo o estudo de proporção em química. Mais um exemplo, a reação de formação de amônia. Gás nitrogênio reage com gás hidrogênio para formar amônia.
Pode fazer quantos experimentos você quiser, sempre vai dar a mesma proporção. 1:3, formando 2, que pode ser lido: 3 moléculas de gás hidrogênio reagem com uma molécula de gás nitrogênio para formar 2 moléculas de gás amônia. Ou eu posso ler como na hipótese de Avogadro: 3 mols de hidrogênio reagem com 1 mol de nitrogênio para formar 2 mols de amônia. Ou posso ler conforme Gay-Lussac: 3 volumes de hidrogênio, pode ser 3 litros, 3 mililitros, reage com 1 volume de gás nitrogênio para formar 2 volumes de gás amônia. A proporção se mantém em 1:3:2. Essa era a novidade de hoje, então vamos ver como isso costuma aparecer, por exemplo, numa questão de vestibular. Dada a equação, 2 de óxido de cloro, pentóxido de dicloro, se você não lembra a nomenclatura linda dos óxidos é essa, formando 2 de gás cloro e 5 de gás oxigênio. Qual é o volume de oxigênio obtido a partir de 12 litros de pentóxido de cloro, ambos a pressão e temperatura constante, ou seja, dentro da hipótese da lei de Gay-Lussac, pressão e temperatura constantes, certo? Se a proporção nessa reação é de 2:2:5, se você aumenta o seu reagente de 2 volumes para 12 volumes, qual vai ser o volume correspondente à formação de gás oxigênio? Simples, né? Bem tranquilo, correto? Então, nessa proporção, ele sai da proporção de 2:2:5, multiplica por 6, chega em 30 litros de oxigênio, ok? Mais um exemplo. Aplicando a lei de Gay-Lussac das combinações em volume, qual a contração em volume experimentada na seguinte reação, mantendo-se constantes as condições de pressão e temperatura? Essa frase tem que existir, senão você não pode aplicar a lei de Gay-Lussac as leis volumétricas, tá bom? Para reagentes e produtos todos gasosos. Veja, a proporção é de 1:3:2. Está dizendo que 1 volume de nitrogênio reage com 3 volumes de gás hidrogênio para formar 2 volumes de amônia. A pergunta dele é qual a contração em volume experimentada na reação. Dá uma olhadinha qual é o volume dos reagentes. Qual é o volume dos produtos? Os reagentes juntos têm 4 volumes. Pode ser 4 litros, 4 mililitros, o que for, mas são 4 volumes. E os produtos, 2 volumes. Simples assim. Qual é a contração que sofreu em volume essa reação? 50%. Passou de 4 volumes para 2 volumes. Ok? É uma questão muito simples para quem entendeu a lei de Gay-Lussac, lei volumétrica. Ok? Trouxe mais um exercício aqui, que não é bem de lei volumétrica, mas é um exercício clássico, típico de vestibulares. Vamos ver se você está sabendo bem esse conteúdo de gases. Uma mistura de 1,5 mol de gás carbônico, 8 gramas de metano e 44,8 litros de monóxido de carbono está contida em um balão de 30 litros nas CNTP. É correto dizer que, veja, ele dá a quantidade de matéria de gás carbônico em mol, de metano em massa e de monóxido de carbono em volume, ou seja, para pirar a cabeça da gente. Ele dá o volume da mistura, 30 litros, e ele dá a temperatura e pressão também, só que ele dá a partir da norma, temperatura 0 graus Celsius e pressão de 1 atm.
Ele diz para usar o volume molar antigo, né, 22,4 litros por mol, e ele é bonzinho e nos dá as massas molares das 3 substâncias. É bom porque ele aproveita e dá as fórmulas também, se tivesse alguma dúvida, quem é gás carbônico, metano e monóxido de carbono, tá aí. Então, para responder essa questão sobre pressão parcial dos gases, porque você vê que as respostas são todas pressão parcial, pressão parcial, pressão parcial, eu fiz uma pequena tabela. Eu comecei com as 3 primeiras colunas, as 4 primeiras colunas, botando os gases e as informações do texto. Então, por exemplo, para o gás carbônico, 1,5 mol. Para o metano, 8 gramas. E para o monóxido de carbono, 44,8 litros. Como eu vou trabalhar com pressão parcial, e eu sei que pressão parcial se calcula pela fração em mol multiplicando a pressão total, e a nossa pressão total é 1 atm, CNTP, eu me foquei na coluna de número de mols, porque eu preciso saber a fração em mol. Então, veja, para o gás carbônico eu já tenho a informação, 1,5 mol. Para o metano, 8 gramas corresponde a quantos mols? Vixe, muito fácil. Se a massa molar é de 16 gramas por mol, se eu só tenho 8 gramas, eu tenho meio mol. Muito fácil. Para o monóxido de carbono, 44,8 litros são quantos mols? Também muito fácil. O volume molar nas CNTP não é 22,4 litros? Se eu tenho 44,8 litros, eu tenho 2 mols. Então, eu montei a minha coluna mais importante desse exercício. Quantos mols tem de cada gás? A soma, o total, deu 4 mols. Então, qual é a fração correspondente, por exemplo, ao monóxido de carbono? 2 mols em 4, 50%. E ao metano, 0,5 mol. 0,5 mol em 4 mols, 12,5%. E, obviamente, tem que dar 100%, eu não precisei nem calcular, eu só fiz por diferença. A soma tinha que dar 100%, então 37,5% é a porcentagem do monóxido de carbono na mistura, é a fração em mol. Agora é fácil calcular as pressões, a pressão total é 1 atm, 50% é 1000 atm, 12,5% é 0,125 atm, 37,5% é 0,375 atm. Agora eu estou pronta para responder as questões. Letra A. A pressão parcial do monóxido de carbono é o dobro da do metano? Não, né? A do monóxido de carbono é 0,5, a do metano é 0,125? Não. Letra B. A pressão parcial do metano é o triplo da do gás carbônico? Não, a do metano é a mais baixinha. Não. A pressão do gás carbônico é 1/4 da do monóxido de carbono? Não, né? 1/4 de 0,5 não dá 0,375 de jeito nenhum. Letra D. A pressão parcial do monóxido de carbono é o quádruplo da do metano? Ah, agora sim. Se a gente multiplicar 0,125 por 4, dá 0,5. Então, essa é a resposta certa. E a pressão total é igual a 4 atm? Não, gente, a pressão total é CNTP. Está escrito lá no texto que o balão de 30 litros está nas CNTP. Condições normatizadas. Quais? Temperatura 0 graus Celsius, pressão 1 atm. Gente, por hoje é só. A gente ainda tem mais uma aula de exercícios, mas o conteúdo da teoria geral dos gases com o acréscimo da lei volumétrica de Gay-Lussac está finalizado. Lá no AVA tem, o que não falta lá é exercício para vocês treinarem e ficarem afiados em gases. Tchau, queridos, até a próxima aula.